E aí galerinha, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de Geografia comigo, professor Cássio. E como de costume, antes de darmos início à nossa aula, vamos fazer a correção da última atividade, tá bom? Então, módulos em mãos e vamos dar início à correção. Então, vamos realizar a correção da página 371. Vamos lá, primeira questão. O que é petróleo? Não é isso? No caso aí, nós vimos que o petróleo é resultante da decomposição e transformação de matéria orgânica, animal e vegetal, né, no fundo dos oceanos e mares. Né? E lembrem-se que elas se formaram aí por conta da pressão e das elevadas temperaturas, né, ao longo de milhares de anos, ou seja, é um processo muito lento. De onde esse recurso é extraído? No caso, ele é extraído das rochas sedimentares, uma vez que os sedimentos eles vão cobrindo nessa matéria orgânica, tá bom? Segunda, leia as descrições e relacione cada uma à fonte de energia correspondente. Então vamos lá. 1. Material rochoso que, quando queimado, gera grande poluição, fonte de energia que possibilitou a Revolução Industrial, sendo importante até hoje. No caso aí, ele está se referindo ao carvão mineral. 2. Material negro e viscoso que pode ser extraído do subsolo em plataformas localizadas em terra e em águas oceânicas ou mares internos, utilizado para a produção de combustível como a gasolina e o óleo diesel. No caso, isso aqui ele está se referindo ao petróleo. E 3. Material gasoso que pode ser utilizado para a geração de energia ou como combustível em veículos. Seu uso em termoelétricas gera menos poluição. No caso, seria o gás natural. Terceira, nos últimos anos, vem-se buscando fontes de energia alternativas em todo o mundo, que representem uma ameaça menor ao ambiente do que as exploradas até aqui. Faça uma pesquisa em livros, jornais, revistas ou na internet sobre o assunto e escolha uma notícia que trate de uma fonte de energia considerada alternativa. Resuma os principais pontos abordados, registrando-os nas linhas abaixo. Depois apresente o resultado de sua pesquisa aos colegas, tá? No caso aí, vocês poderiam pesquisar sobre a biomassa, poderiam pesquisar sobre energia eólica, energia solar, maremotriz, ondomotriz, né? Ou seja, existem várias fontes de energia alternativas, tá? No caso, vocês escolheriam uma delas e apresentariam as suas características, tá bom? Continuando a nossa correção, daí na página 378. Observe as imagens a seguir, depois escreva uma legenda para cada uma delas, descrevendo que tipo de energia se trata e quais são as vantagens e desvantagens. No caso, na primeira imagem, nós temos a produção de energia eólica, tá bom? No caso, ela ocorre com o aproveitamento do vento, né? Ou seja, o vento vai fazer com que as hélices girem, né? Dessa forma vai conseguir a produção de energia elétrica. Né? A vantagem, ela não vai emitir nenhum gás poluente. E a desvantagem, né, ela é muito cara ainda a utilização desse tipo de energia, né? E a próxima imagem, né, nós temos aí a produção de energia hidrelétrica, no caso é quando ocorre o aproveitamento da força das águas, tá bom? A desvantagem, né, é que ela, para ser construída, ela vai inundar uma extensa área, tá? E aí a vantagem, né, é que ela não polui o ambiente, no caso aí não libera nenhum gás poluente. Próximo. Descreva a seguir duas atitudes que você e sua família podem adotar no dia a dia para contribuir com a proteção do meio ambiente. No caso aqui, são atitudes simples, tá? Que vocês podem tomar, que podem fazer uma grande diferença, né? No caso, vocês podem economizar água, né? Como? Vocês poderiam simplesmente lavar o solo, lavar os automóveis, utilizar um balde com água, não deixar utilizar a torneira, na hora de escovar os dentes, desligar a torneira, ou seja, são gestos simples, mas que pode sim fazer uma diferença muito grande, tá? Principalmente quando várias pessoas adotam. O que estudei? As águas do planeta se encontram ameaçadas em razão da poluição causada pelos despejos indevidos de resíduos sólidos e líquidos. A poluição atmosférica causada por veículos, usinas de energia e indústrias prejudica a vida das pessoas e contribui para intensificar o efeito estufa.
O solo cultivável está sendo degradado pelo uso indevido e pelo desmatamento, que causam processos como a erosão, a arenização e a desertificação. Para a realização das atividades, a sociedade depende da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. A dependência de fontes de energia não renováveis leva a uma busca global por fontes de energia alternativas. O vento pode ser aproveitado para gerar energia por meio dos aerogeradores das usinas eólicas. A água pode ser utilizada para gerar energia elétrica nas usinas hidrelétricas. A biomassa pode ser utilizada para gerar eletricidade em usinas termoelétricas e também para produzir biocombustíveis. A energia solar pode ser aproveitada para gerar eletricidade em residências e usinas por meio das instalações de painéis fotovoltaicos. Continuando nossa correção, página 381. Leia a seguir as legendas que estão nos quadros e observe as imagens, depois transcreva as legendas abaixo das imagens correspondentes. Vamos lá, primeira legenda. Realizada de um modo geral em grandes propriedades e a agricultura moderna necessita de altos investimentos em maquinários e instrumentos agrícolas de alta tecnologia. No caso aí está se referindo à segunda imagem, tá? Onde nós temos aí um trator puxando um arador, tá? E a segunda legenda, realizada de modo geral em pequenas propriedades e sem exigir grande investimento tecnológico. A agricultura tradicional é realizada basicamente por mão de obra humana com auxílio da força animal. No caso aí seria a primeira imagem, tá bom? Conforme a classificação estudada na página 242, escreva o significado das indústrias de bens a seguir. Item A. Indústrias de bens de produção ou indústria de base. No caso, essas indústrias, elas transformam matérias-primas, né, em matérias processadas, de forma a abastecer outras indústrias, tá bom? B. Indústria de bens intermediários. Já essas indústrias, elas fabricam equipamentos para serem utilizados em outros setores industriais, né? Como aí, por exemplo, maquinário para a indústria automobilística. E C. Indústria de bens de consumo. No caso, são indústrias que transformam matéria-prima em bens consumíveis, tá bom? Ou seja, o consumidor ele vai ter direto aquele produto, tá bom? Que no caso esses produtos eles podem ser classificados em bens duráveis e bens não duráveis. Os duráveis são aqueles que demoram um longo período de tempo, né? Como por exemplo aí as casas, automóveis, e os não duráveis são a indústria alimentícia, tá? Como exemplo. E última, pesquisa na internet ou em jornais uma notícia sobre a poluição hídrica que tenha ocorrido no município ou no estado onde você mora. Depois escreva no espaço abaixo a manchete da notícia e as principais informações apresentadas. No caso aí, vocês poderiam pesquisar, tá bom? Nós temos aí o Rio Cocó, que é um exemplo, tá? Em Fortaleza, de rio que é poluído, tá? Para vocês irem realizar a pesquisa e colocar aí a pesquisa de vocês. Então, feita aí a nossa correção, vamos dar início agora à nossa aula de revisão, tá? A aula de revisão, nós vamos estudar sobre as atividades econômicas, os recursos naturais e sobre a sociedade, natureza e as questões ambientais, tá bom? No caso, eu vou apresentar para vocês os principais tópicos, né, para facilitar aí o estudo de vocês. Então, vamos lá começando. As atividades econômicas e os recursos naturais. Como nós já bem vimos no decorrer de todas as nossas aulas, né, o homem ele é o principal modificador da paisagem, né, através do seu trabalho, tá bom? E aí, o trabalho do ser humano é uma ação transformadora, onde o ser humano ele trabalha com o objetivo de atender às suas necessidades, tá bom? Então não esqueçam disso. O homem ele sempre vai modificar a natureza para atender às suas necessidades. Pode ser a necessidade de se alimentar, de construir casas e por aí vai, ok? No caso, o homem ele constrói e transforma constantemente o espaço geográfico, né? Eu grifei aqui que é muito importante que vocês saibam este conceito, né? No caso, o espaço geográfico ele é o espaço terrestre resultante das relações entre as sociedades humanas e a natureza.
através do seu trabalho, mais uma vez, né, para atender as suas necessidades, tá bom? Então, o espaço geográfico nada mais é do que, né, essa transformação da paisagem através da relação do ser humano com a natureza, né? Ou seja, todo espaço modificado pelo homem nós chamamos de espaço geográfico, tá? Continuando, né, como eu falei para vocês, o homem tende a explorar a natureza, né, modificar a natureza através desses recursos naturais, tá? No caso, o que são esses recursos naturais? São elementos da natureza utilizados para atender as necessidades das pessoas, tá? No caso, os recursos eles são classificados em recursos renováveis e recursos não renováveis, né? Os recursos renováveis são aqueles que o homem utiliza, né? Mas ele pode ser utilizado novamente. Como exemplo, nós temos a energia solar, nós temos a energia hidrelétrica, a própria vegetação, ela é considerada renovável, né? Uma vez que as plantas elas crescem, tá bom? E o vento também seria um outro exemplo aí de energia renovável, tá bom? O interessante das recursos renováveis é que ele é chamado desta maneira porque a natureza ela consegue repor, né, o seu ciclo em um curto período de tempo, né? Já os recursos renováveis não acontecem desta forma. Ele é um processo muito lento que às vezes a natureza ela não consegue repor, né, esse recurso. Como exemplo, nós temos os combustíveis fósseis, né, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e praticamente todos os minérios existentes, né? Ou seja, eles são recursos que podem se esgotar, né? Principalmente nas últimas décadas, que vem se aumentando cada vez mais a utilização desses recursos não renováveis, tá? E lembre-se, né? Que o homem realiza um trabalho, né? Explora a natureza e esses recursos naturais eles são utilizados aí nas atividades econômicas, tá bom? E as atividades econômicas elas são classificadas em 3 setores, tá bom? Que é chamado de setores da economia. Nós temos o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, né? E vamos ver as características de cada um. No setor primário vai estar ligado a ele as atividades econômicas ligadas diretamente à natureza, né? Quais seriam essas atividades econômicas? Nós temos a agricultura, nós temos a pecuária e nós temos o extrativismo, ou seja, essas atividades econômicas, se vocês notarem, eles vão explorar diretamente a natureza, né? Olha aqui a agricultura, a criação de animais e o próprio extrativismo, tá? E lembre-se que o extrativismo ele é classificado em 3: extrativismo vegetal, animal e mineral, tá bom? Já o setor secundário, né, é conhecido como o setor da transformação, né? No caso, nós temos as indústrias e todos os tipos de indústrias, não é isso? Nós temos indústria de base, indústrias de consumo, enfim. E a construção civil, tá? Eles vão se encaixar aqui no setor secundário da economia. E nós temos, por último, o setor terciário, né? Que nós temos aí o comércio e a prestação de serviços. E com prestação de serviços eu posso citar exemplo do serviço do professor, um médico, né? Um engenheiro, um gari. Todas essas pessoas que realizam esse tipo de serviço, né? No caso, ele está classificado aí no setor terciário da economia, tá bom? E normalmente esses 2 setores aqui, eles são os que mais modificam a natureza, tá bom? Uma vez que eles vão lá e retiram o recurso da própria natureza, tá? E aí, nós vamos falar um pouco agora sobre a sociedade, a natureza e as questões ambientais, tá bom? Começando aí pelos problemas ambientais, vou selecionar alguns para vocês. O primeiro deles é a poluição atmosférica, tá bom? E a poluição atmosférica ela é consequência, em maior parte, da ação do ser humano, no sentido de introduzir produtos químicos e ou tóxicos no ambiente, tá? Nós temos aí a liberação desses gases poluentes, né, como por exemplo através dos transportes, uma vez que se utilizam combustíveis fósseis, né, para produzir os seus combustíveis, tá certo? O cara é responsável por 24% desses gases poluentes na atmosfera.
Nós temos as indústrias também, que são responsáveis por 19% aí dessa poluição, e a geração de energia aí com 42%, tá certo? Então, pessoal, é muito importante que vocês notem, né, que o homem, tá, ele vem intensificando o efeito estufa, né, que é justamente o que nós chamamos de aquecimento global, tá certo? Através aí dessas atividades, principalmente, ok? No caso aí nós temos a queima dos combustíveis fósseis, né? Mais uma vez, combustíveis fósseis são o carvão mineral, que é o principal, né, o mais polui dos três. Nós temos o gás natural, que é o que menos polui, e nós temos o petróleo, né? No caso, ele é transformado em vários outros produtos, né, como os combustíveis, plásticos e por aí vai, mas que ele também acaba gerando poluição da atmosfera, tá bom? E aí, como eu havia comentado com vocês, como consequência desse aumento dos gases na atmosfera, nós temos o que muitos cientistas chamam de aquecimento global, que é nada mais que o fenômeno responsável pelo aumento na temperatura da atmosfera terrestre e dos oceanos nas últimas décadas. E lembre-se, né? Efeito estufa, processo natural. Aquecimento global seria o efeito estufa intensificado pela ação do homem através do aumento dos gases poluentes na atmosfera, uma vez que os gases vão reter cada vez mais calor na Terra. No caso, como consequência, nós temos derretimento das geleiras, né, principalmente nos polos. Vamos ter secas severas, né, que causam uma maior escassez de água, né. Nós temos também o aumento do nível do mar, que vai acabar ocasionando inundações na região costeira, e a diminuição das calotas polares, né? Ou seja, que são algumas consequências aí do aquecimento global. E o que é que nós podemos fazer para reduzir esta poluição da atmosfera, né? Eu separei aqui alguns exemplos para vocês. Monitorar a área que corre risco de incêndio, né? Uma vez que com as queimadas, as árvores, quando entram em combustão, elas liberam muito gás carbônico, né? Ou seja, um gás que intensifica o efeito estufa. Diminuir o uso de veículos automotores, né? Por quê, professor? No caso, quando você tem a diminuição dos veículos automotores, vai se queimar menos combustível e, consequentemente, vai diminuir mais a poluição. E era aconselhado também utilizar transportes em massa, né? No caso aí os ônibus, tá bom? Promover o reflorestamento, né? Uma vez que as árvores têm essa capacidade de absorver o gás carbônico, e não realizar queimadas, tá? Que são alguns exemplos aí de como diminuir, né, a poluição atmosférica. Outro problema ambiental muito grave é o derramamento de petróleo, tá bom? Em caso que nós já vimos, é um líquido viscoso de cor escura formado em rochas sedimentares e profundas, né? Há um longo período de tempo através aí da decomposição dessa matéria orgânica por conta da pressão e das elevadas temperaturas, né? Consequências aí do derramamento do petróleo, o que é que nós temos? Nós temos a morte de várias espécies de peixes, diminuição da pesca na região como consequência, tá bom? Contaminação do ecossistema de transição entre o ambiente marinho e o terrestre, no caso aqui seriam os mangues, e a morte de aves marinhas, tá? No caso aqui seriam algumas das consequências ocasionadas pelo derramamento do petróleo. E agora, né, como eu já vi algumas características dos combustíveis fósseis, tá bom? Com essa queima, os problemas ambientais, vamos ver agora energias alternativas, tá bom? Que essas energias alternativas, elas começaram a ser exploradas nas últimas décadas, né, com uma opção, né, às fontes de energias que já existiam. Quais eram? Os combustíveis fósseis, tá? E aí, quais seriam essas energias alternativas? E aí nós temos a energia eólica, a energia solar, a energia nuclear, a energia hidráulica e a biomassa, tá? Que são alguns exemplos aí de fontes de energias alternativas, tá bom? E é isso, pessoal. E aí, bem interessante, viu, que cada uma dessas fontes de energia, ou melhor, essas energias alternativas, elas vão emitir menos gases poluentes. No entanto, se, por exemplo, dessas aqui vai gerar uma maior poluição pela emissão de gases, por exemplo,
seria a biomassa, não é isso? Um problema da energia eólica é justamente o custo da sua instalação. A energia solar também, o custo da sua instalação, e ele também necessita de extensas áreas para poder colocar as placas fotovoltaicas, tá? Ou seja, cada uma dessas fontes alternativas, ela vai ter os seus prós e seus contras, que é muito importante que vocês saibam, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e boas provas, tá?